Totalmente desnecessário ter que gravar num calor desse, suando. Totalmente desnecessário pedir pra gente gravar uma tag, totalmente desnecessário. Quem pediu foi o Jean, né? Foi o Jean. Esse cara gosta de problematizar, ele gosta de ver uma treta no canal, ele pede umas coisinhas aí. Então já que é pra problematizar, a gente vai problematizar então, né? Vai falar algumas coisas aqui. Já vamos avisar que se você tá assistindo esse vídeo, você sabe que vai ter opiniões aqui sinceras, verdadeiras, e você pode não gostar das opiniões sinceras, verdadeiras da gente, então não tomem as nossas respostas como verdade absolutas, apenas não funcionou pra gente, não... Enfim, é a nossa opinião. O que a gente não gostou, você pode gostar, só simplesmente a nossa opinião. Detalhe importante que, como sempre, eu deixo um monte de resposta em branco aí no negócio. Quantas? 4? Não, pequenos. Enfim, a gente vai debater sobre isso também. Vamos lá! Totalmente desnecessário ter uma continuação. Deixa eu começar então, né? Eu já falei pra vocês. Totalmente desnecessário ter uma continuação. Por quê? Você tem ideia de como que é desnecessário? Não é nem falar do personagem aqui. Vai contar outra história de outro, provavelmente de outro adolescente, tá? De vida escolar. O Travis tem 19 anos, ele é o mais novo dos irmãos. O mais novo. Então os irmãos dele são mais velhos. E daí? E daí que como você fala que é totalmente desnecessário ter a continuação se você não leu? Porque isso aqui é uma perda de tempo no serviço pra mim. Não. Você não pode falar uma coisa que você não leu. É a mesma coisa você falar que você não gosta de comer uma coisa se você não experimentou. Tá, mas pelo que eu li aqui, pelo que eu vi aqui, o que aconteceu nos livros? Não aconteceu nada. Não, nada. É só... eu ia colocar nessa resposta aqui Eragon também. Porque. Mas eu deixei porque eu tenho que ficar na última lá. Gente, desnecessário assim. Acabou aqui, já era e. Mas a gente quer conhecer a história dos irmãos também. Você quer conhecer, a gente não. A gente é muita gente. Eu não valido essa resposta porque você não pode falar de uma coisa que você não leu. Só que a pergunta, ela é interpretativa. Por que é desnecessário pra mim ter uma continuação? Então tá bom. Depois de você, eu li. Então eu falo, por que não deveria ter essa continuação? Porque esse livro desconstruiu tudo que a autora escreveu no primeiro livro. Tudo bem que vai ter muita gente que vai falar, mas a história não é romance, é a história da Lo. Só que, se fosse a história da Lo, por que então trouxe um passado do Will de volta nesse livro? Segura pra cá que tá cortando o livro. Um passado totalmente desnecessário, que em nenhum momento foi mencionado no primeiro livro. Então deu muito na cara que a autora inventou pra poder estender a história, que estragou todo o encanto do primeiro livro. Eu tenho ainda Eu Sou Eu, porque eu vou ler, porque já que eu comecei, eu quero terminar, eu quero ver se ela vai ainda mais na história no terceiro livro, ou se ela vai, de alguma forma, se redimir e melhorar. Vamos ver. Mas eu acho totalmente desnecessário isso aqui. Tanto que quando as pessoas vêm conversar comigo, pede conselho, eu falo, pela minha experiência, eu aconselho assim que você não continue. Mas se a pessoa quiser continuar, aí fica por conta própria, quem sabe a pessoa não goste. 2. Totalmente desnecessário ter mais de um ponto de vista. Pra mim nunca é totalmente desnecessário ter mais de um ponto de vista. Quando tem um julgamento, você não pega e desconsidera o outro ponto de vista. Você pega e tem os dois pontos de vista lá, da vítima e do acusado. Então eu sempre gosto de ter dois pontos de vista. Mesmo que você não goste de uma pessoa, de um indivíduo, a vida é assim, a gente tem que aceitar. Inclusive, prefiro livros com mais de um ponto de vista. Tá, 2, 3 pontos de vista sim. Mas quando você tem uns 10, 15 pontos de vista, umas 50, 75 páginas, você fica confuso de tanto personagem que tem aqui. Você nunca leu Game of Thrones? Não, você sabe que não. Então você vai ler, você vai ver. Eu acho desnecessário ter tantos pontos de vista. Eu acho que devia ter os pontos de vista só dos principais. Tanto que no começo eu fiquei bem confusa, até encaixar os personagens. E são contados por todos os pontos de vista. Na minha opinião, você pode ter uma obra boa com ponto de vista, só que você pode ter uma obra muito mais desenvolvida com vários pontos de vista. Bom. 3. Totalmente desnecessário ter uma capa igual à original. A forma que eu interpretei, já que o Miquel também não vai responder essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta, eu não vou responder. Então, original, o que eu entendi, tipo assim, a primeira publicação lá nos States, enfim, eu dei States um exemplo, porque tem livro que é russo de outros países, né? Primeira publicação de onde, surgiu. Então eu pesquisei A Sereia da Tricia Hayburn, da onde partiu, a capa é a mesma e eu acho essa capa muito esquisita. É igualzinho. Acho que a segunda e a terceira que eu vi são diferentes, mas essa primeira aqui, que eles mantiveram a capa, eu acho muito esquisita, não é? Esse daqui ficou horrível. Esse olho, parece uma lantejola. Não, ficou muito esquisito, gente, muito esquisito. Um detalhe que a Glaucia falou que eu peguei muito livro dela nessa tag aqui, né? Que eu respondi com outro livro dela. Ficou brava a princípio quando viu eu escolhendo. Aí depois... Alguns eu concordo.
Beleza. 4. Totalmente desnecessário ter um triângulo amoroso. Uma história muito bem construída, uma história maravilhosa, uma história com conteúdo histórico relativamente grande, bem embasado, só que ela poderia ter feito a abordagem de uma forma diferente em relação ao triângulo amoroso, para poder eliminar esse negócio de triângulo amoroso e ter feito, não sei, sabe? É porque já não tinha problemática demais no livro, ela quis problematizar ainda mais jogando um triângulo amoroso desnecessário. Você não gosta comigo? Concordo. Foi o que mais reclamei do livro. As meninas que leram comigo, ou quem já leu esse livro vai concordar. Foi um dos piores triângulos amorosos que eu já li na minha vida. Eu acho que ela é a pior protagonista indecisa que eu já vi, que não sabe quem quer. No segundo ela quer um, no segundo ela quer outro. Esses são os piores triângulos amorosos que eu já vi, então totalmente desnecessário, gente. 5. Totalmente desnecessário ter esse livro adicionado à série. Como o Miquel também não respondeu, né? Vamos lá, vou responder sozinha essa tag. A herdeira da Kiera Cass. Eu não gostei muito como foi desenvolvido o papel da Evelyn. Eu sei que muita gente vai falar, mas ela cresceu no meio diferente da América, né? Foi crescida mimada e tudo mais. Poderia, né, ter sido uma construção mais próxima da América e do Maxon, da Evelyn. Condiz muito com a criação que ela teve. Então, pra mim, não precisava ter esses dois últimos. Não, precisava. Os únicos, assim, as pessoas, você não consegue criar um filho conforme a sua personalidade. Então, justificável. Dos livros que eu li, eu ainda não encontrei nenhum. Não, na verdade, falta um monte de séries pra terminar. Mas tem algumas séries que eu já comecei e eu ainda não terminei, certo? Que na verdade teve assim uma decadência e eu falo assim, vai chegar no 6º livro pra quê? Inclusive eu sei o desfecho, eu já ouvi críticas, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não vou opinar em relação a isso porque eu não sei todo o contexto, eu não fiz uma pesquisa, mas a gente tem o primeiro livro do Douglas Adams, o segundo do Douglas Adams, o terceiro, o quarto, aí chega o quinto que foi terminado por outro autor, certo? Aí já não é suficiente isso, você pega e faz um 6º livro com outro autor ainda, né, para poder... Enfim, pode ter o mesmo estilo, pode ter aquela sacada genial do Douglas Adams, mas por que você não faz uma publicação independente, né, assim, meio que complementar? Mas o problema é justamente esse, né, que você pegar e... Vai, bora. 6. Totalmente desnecessário ter o cliffhanger. O Garoto dos Olhos Azuis, da Risa Varela. Nesse livro veio levantado várias problemáticas, né? A menina é abandonada no altar, na hora que ela casar, enfim, ela vai morar com o irmão dela, tem os amigos junto, e ela acaba descobrindo que tá grávida, enfim, acontece um monte de coisa nesse livro. Aí, na hora que a gente acha que tá resolvendo a história, bem no finalzinho, a autora dá uma reviravolta e eu senti que aquilo foi forçado, sabe? Não tinha necessidade daquilo. Já tava acabando a história e ela ainda colocou aquilo. Eu acho que saiu um pouco da realidade da história. Eu gostei bastante do livro, mas esse final eu senti que foi um pouco demais para a história. Deu uma carga, assim, exagerada. Então, quando o final realmente não é coerente, né, com tudo que você está lendo, aí sim eu acho que, né, é desnecessário. É complicado eu falar que é desnecessário algo em um livro, a não ser que não esteja batendo, como foi o caso. Eu não lembro de ter lido algum livro desse estilo, desse perfil, assim, que eu chegasse no final e falasse assim, pra que isso? Então eu não consigo responder essa pergunta, né? 7. Totalmente desnecessário ter somente um ponto de vista. Ao contrário, né, do que a gente tinha conversado. Deixa eu mostrar o meu, porque o do Miquel também vou concordar com as opiniões dele. E os dois com o livro dela. Mas não é esse aqui não. Como eu era de você. Eu gostaria muito que tivesse o ponto de vista do Will. Eu queria entender como que ele estava se sentindo na condição que ele estava. O que levou ele a tomar a decisão que aconteceu aqui no final. E eu acho que seria muito interessante a gente acompanhar isso, as dores que estavam dentro dele, a perca de esperança, de vontade de viver. Isso daí já levaria o livro a outro nível, praticamente. Mas eu gostaria. É um livro que eu gostaria de entender o ponto de vista do Will. É porque, na verdade, essa trilogia do Como Era de Você, o foco é a Lou. Mas é uma história que eu gostaria de entender. A gente, às vezes, fica julgando ele, o personagem, pela decisão que ele tomou, mas a gente não tá na pele dele. Ele era uma pessoa muito viva, sabe? Gostava da vida que ele tinha, que ele foi tirado dele. Eu nunca julguei ele. No começo eu fiquei assim, falei, nossa, mas sabe? Bom, o primeiro livro que eu, precisaria de mais um ponto de vista, como eu citei esse dia na resenha, é O Conto da Aia. Com certeza. Esse aqui é um livro que eu gostaria de ter mais um ponto de vista. Eu acho que daria pra trabalhar muito mais esse universo aqui. Lá, concorda comigo? Concordo. Então tá bom. Outro livro é Crepúsculo. Eu tô aqui com o livro do Lua Nova aqui. Porque a gente não achou o Crepúsculo. Ah, tá ali o Crepúsculo. Tá lá, fica lá agora, porque eu não vou pegar. Mas por que eu queria um segundo ponto de vista aqui? Porque aquela personagem lá que é protagonista é muito tosca, velho. A Bela. Cara, se bem que eu... Cara do céu. Aquele Edward, bicho, ele é ridículo. Por quê? Ele é ridículo. Glaucia,
Nossa, a Bella não é mais capaz de... Tem quantos anos ela? 17? 17 anos. Não lembro a idade certinha, mas supõe ser 17. Viveu 17 anos. Tá lá, inteira. A partir do momento que ela conheceu o Edward, do ponto de vista dele, tá? Do ponto de vista dela também, porque ela é idiota. Ela não é mais capaz de viver sozinha. Não é capaz mais de pegar e segurar esse caderno aqui sem derrubar na cabeça e morrer. Você entendeu? É muito ridículo. Eu queria saber o que passa na cabeça de um ser humano, como o Edward. Ele trata a Bella como se ela fosse de vidro. De vidro. Eu queria saber o que passa na cabeça do indivíduo daquele. Eu juro que eu queria. Você queria do ponto de vista de quem, então? Do Edward, pra pegar um pouquinho mais de ranço dele, que não foi o suficiente, tá? Né? Faltou um pouquinho. Você tem que conhecer o Jacob no Lua Nova, pra ver se você gosta dele. É igual? Não, ele é o lobisomem. Eu tô perguntando se ele é igual ao do Edward. Não. Diferente, é claro que é diferente. Só que ele também é bem obcecado pela Bella. Eu queria entender como você gosta tanto da série, cara. Eu queria entender, eu juro que eu queria entender. Eu gosto, mas eu reconheço os defeitos. É igual, eu te amo, mas você também tem defeitos. Ah, é? É a mesma coisa. Entendi. Você me ama, mas eu também tenho defeitos. É assim que a gente vai viver. Eu não sou um livro, essa é a questão. Pra mim você é um livro aberto. Vamos largar de putaria? Vamos pra próxima pergunta? 8. Totalmente desnecessário, toda a raiva. Acho que é melhor Miquel mostrar primeiro, porque senão... Porque eu vou deixar pros dislikes daqui a pouco. essa aqui é pra problematizar. Não, já vai começar pelo meu já. Claro. Principalmente sobre a série. Vamos lá então, né? Vamos pra treta. Só você vai discordar, porque todo mundo ama os Bridgertons. Beleza. Eu tenho afeto por um personagem, eu tenho afeto por um livro. Mas aquela hype lá toda por um livro. O que tem de diferente? Eu quero que você me fale o que tem de diferente essa série aqui. De outros livros do mesmo perfil. Não, que é diferente. A história é legal, boa. Bem, ela deu em cima dele no final do livro. As outras geralmente não, as mocinhas não fazem isso. Você pega lá, 50% é o clichê de não... Né, a mocinha recatada, e os outros 50% é o outro clichê, né? Porque, como você fala, tudo é clichê. Os outros 50% é o clichê da mocinha rebelde. E ela, então, ela entra onde nisso? Metade do livro ela é recatada e a outra metade ela é rebelde. Ela se solta. É. Mas e daí? O que tem de diferente? Eu não vi nada diferente. É a mesma coisa de outro monte de época. Vai dar na mesma. É Só porque vai mudar o essa nome do série vai personagem. ter 8 irmãos. Nenhuma série que eu conheço até hoje, eu não conheço, pode ter. Conta a história de 8 irmãos. Ah, então... Toda hype é justificada pela... Não, não é não. A gente gosta, pronto, acabou. Não vem querer ficar questionando, não. Eu vou me esconder atrás de você e você mostra o livro. Agora não quero nem ler mais tão de vídeo que essa série que tá aqui. Por causa... Precisa explicar? Não, você já falou um monte de vezes já, Acho tá que é bom. melhor, né? Porque se eu for explicar... Bom, pessoal, se você é novo no canal e... Tem que ter sobre esse livro aí por baixo. Não deu briga. Não, deixa eu só justificar uma coisa. Eu não vou explicar o motivo. Eu gosto da trilogia de Cor de Espinhos e Rosas. Eu gosto. A gente vai explicar mais uma vez, tá? É. Porque tem gente que fala assim, ai, Klaus, eu vi que você não gosta. Eu gosto. Eu vou reler, gostei do universo. Eu não curti a transformação que a autora fez do 1 pro 2. A falta de ponto de vista. É nessa hora que faz a falta, né? De você pegar e contar o outro lado da moeda. Isso. Ela construiu os personagens dela bonitinho. O livro 1 ficou lindo. Chegou no 2, o que ela fez? Virou todos os Virou. O bonzinho virou vilão, o vilão do 1 virou bonzinho e... Cadê a explicação? Cadê a explicação? Ela pegou o vilão, fez o mocinho, o vilão meteu o pau no outro, tá, e a gente não ouviu a versão do outro. Só que, deixa eu fazer um comentário com você, que eu tenho percebido ultimamente. Porque assim, o que acontece? Geralmente, o livro é lindo, maravilhoso e tal. Legal, o universo bem construído, beleza. Não leu a primeira vez? Perfeito. É aqueles velho problema, que quando o livro tá hypado, às vezes algumas pessoas não se atentam ao detalhe. Nossa, isso é legal, isso é aquilo. Aí, passando um tempo, as pessoas vão, opa, mas peraí, aquilo lá. Ah, mas peraí, faltou uma coisinha ali. Deixa eu reler de novo esse livro. Nossa, mas eu não lembrava disso. Nossa, por que faltou aquilo? Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas começam, nossa, você tem razão, realmente faltou. Aí começam a ver os defeitos, igual aconteceu com isso daqui, certo? Exatamente. A primeira leitura maravilhosa. Na hype, gente, eu peguei a hype de Crepúsculo. Já faz um tempo já que eu percebo os defeitos, sabe? Eu gosto, mas eu reconheço todos os problemas que o Miquel falou, reconheço. Realmente a Bella é um pé no saco. E o que mesmo acontece na sala de MS. Eu tô falando isso porque eu tô num grupo e as pessoas estavam falando sobre Cão de Vidro. E levantar essa questão. Pô, mas a sala de MS fez o mesmo que ela fez em Corte, Neve e Fúria. Né? Então já tem gente que falou assim, eu não vou nem ler. Já desanima. Então, assim, não é uma opinião só nossa, talvez você esteja vendo essa crítica aqui pela primeira vez. Mas o Miquel e a Glaucia são os primeiros que estão falando mal. Ok?
Na verdade, o povo focou no romance. Pegaram, tipo, o anti-herói que é rebelde e conquistou a menininha e todo mundo se encantou porque o cara é rebelde e dá toda a liberdade pra menina. Só que eu não enxerguei dessa forma. Eu enxerguei por todos os lados, porque, sabe? Na verdade, faltou e pronto, faltou. Então pronto. Mas enfim. 9. Totalmente desnecessário ficar comparando um livro com o outro. Eu fiz essa comparação, eu mencionei, na verdade, numa resenha que eu fiz, que é a saga Crepúsculo com a saga dos Imortais. Gente, eu já vi pessoas comparando, falando que os Imortais é igual ao Crepúsculo, mas eu queria que vocês mostrassem pra mim aonde. Porque um é de vampiro, o outro é de imortais, tá? Só isso que eles têm em comum, imortalidade. Mas os Imortais, eles não são vampiros. Talvez em comum porque começa também num colegial. Milhões de livros começam em colegial, até os 13 porquês. Clichê então, dos séculos 2000. Então quer dizer que os 13 porquês é igual ao Crepúsculo? Porque começa no colégio? Por mais que tenha algumas coisas em comum assim, não tem nada a ver. Então acho totalmente necessário esse tipo de comparação. É claro que a gente está falando de 2 livros assim específicos e quando você fala de crítica literária e tal, e você está analisando livros, eu acho que é válido a comparação entre livros sim. Mas nesse caso realmente não cabe. 10. Totalmente desnecessário ter lido. Eu preciso falar uma coisa. Isso aqui. Aí o que acontece? O cara pega, me lança um outro livro, certo? Um outro livro. Aí, responda essa pergunta aí. Eu não quero nem saber dessa continuação aqui. Desnecessário, perdi meu tempo. Pra mim não citar de novo, pra mim não ficar repetitiva, agora eu tô tendo mais opções de livros, tá? Não preciso mais ser só esse. O Despertar da Princesa de Fogo. Gente, o primeiro capítulo eu li bem, mas a partir do segundo... Ai, meu Deus do céu. Esse livro aqui, a nota dele é de 2 pra baixo. Porque a protagonista viveu com os pais adotivos 18 anos da vida dela. Quando ela descobre que ela é uma vampira, ela aceita tudo facilmente. Ela recebe os pais dela novos, que ela viveu 18 anos longe, como se ela convivesse com ele todos os dias, aos abraços e beijos. Enfim, ela entra na comunidade vampírica como se ela já fosse a fodona e já sabendo de tudo, já mandando em tudo. Eu falei, ué, peraí, não é assim as coisas. Ela não tem medo de nada, sabe? E ela se apaixona por um cara, mentalmente ela nunca viu ele. O cara fala pra ela, eu tô indo atrás de você pra te matar, pra acabar com você. E ela, ai, você não faria isso, você tem uma voz tão linda. Ai, acho que eu estou me apaixonando por você. Tá bom, né? É uma das protagonistas mais infantis que eu li. Não, é pior que a Bella. Ela é ridícula, essa menina, ridícula. Assistam o vídeo que a gente gravou, a Gloss também tá... Mas eu não falei tanto. Olha, gente, pelo amor de Deus. Olha esse livro aqui, ó. Eu não recomendo, tá? Não recomendo. Quem quiser ler, mas olha, muito fraco. Bom, pessoal, tá com a memória cheia já o cartão, a gente vai parar de gravar, porque, né? Como é uma tag antiga, e eu acho que já bastante gente gravou, eu não vou arriscar taguear ninguém. Só se for o Marquinhos, se ele quiser gravar. Marquinhos tá começando agora. Marquinhos, acho que o Ezequiel também não gravou. Não vou marcar ele. Os 2 aí, vai, gravem. Vai, o Marquinhos, agora, que é o Ironia Crônica. Agora o Marquinhos tem canal, hein, pra quem não sabe, né? Vamos deixar o link aqui do canal dele, pessoal. E o Ezequiel Souza, eu não sei se ele gravou, eu acho que não. Se gravou, eu vejo. Então estão tagueados, Ezequiel e Marquinhos. Vou deixar o link de compra aqui pra vocês comprarem esse ou qualquer outros livros pro nosso link, tá? Vou deixar as redes sociais também pra vocês nos acompanharem. E eu quero que vocês respondam aqui um livro totalmente desnecessário pra vocês. Pode responder tudo, pode responder enfim. Fale pra gente aqui um livro totalmente desnecessário e o motivo, beleza? Agora eu quero conversar com vocês. Beleza? Tchau, tchau.